Olá a todos, aqui é o Edson no Fonte. Vamos aí para a nossa próxima aula, que é a resolução da aula 6, né? A gente começou a fazer user cases. Já subi isso no Git, a gente está com o Git compartilhado aqui. Como que abaixa? Vamos lá. Tem que pegar o repositório aqui, que está no link da aula, que é esse aqui, berçário. Entra no link. Vamos copiar o SSH, ok. Vamos entrar na nossa pasta, só que antes, galera, eu quero fazer a passo a passo com vocês a parte do servidor. Eu não tenho o servidor instalado aqui, ó. Pode olhar aqui que não tem, ó. Eu tirei daqui o servidor, tem um servidor XX aqui, é justamente para a gente abaixar e fazer de novo. Como que nós vamos fazer isso? No link aqui da descrição do projeto, nós temos aqui, ó, imagem do Arc aula. A gente vai clicar aqui. Eu vou primeiro remover aqui porque eu já fiz o download antes, né? Então provavelmente eu já tenho. Não, o meu tá limpo aqui. Então vamos vir aqui. O link tá aberto, tá? Qualquer coisa é só mandar um e-mail pro Diolino no Fonte que a gente reencaminha o link, mas tá aberto o link. Então, ele acabou de fazer o download. Vamos lá para a pasta de download. Início, download. Aqui, ó. Vamos descompactar. Extrair aqui. Eu geralmente estou copiando esse diretório para minha base aqui, mas pode ser para a área de trabalho, pode ser para meus documentos, né? Aí vocês escolhem onde vocês vão jogar. O procedimento é, vou mudar o lugar. Vou jogar para documentos. O que nós temos que fazer a partir de agora? Abrir o terminal. Eu tô com o Linux aqui, como eu disse, então eu vou abrir o terminal do Linux. Se você tiver com Windows, provavelmente você vai ter que abrir um terminal, ou CMD, ou o Bash do Git, que eu sugiro o Bash do Git, que já vai ter tudo pra gente se conectar, sem precisar ficar alternando entre terminal no Windows. Aqui é um só terminal, que é do próprio Linux. Então vamos entrar nessa pasta aqui. CD, home, aula, documentos. Documento e servidor. A gente está dentro da pasta servidor. Nessa pasta aqui a gente tem uma lista chamada comandos, para como a gente dá início no servidor e como a gente start o servidor. Aqui tem, eu vou entrar dentro. Vamos abrir aqui. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. No meu caso eu não vou fazer, senão vai demorar. Mas o ideal é você... Vou fazer tudo, vai. Vou copiar aqui, ó. Lembra que eu estou na pasta do servidor, eu não entrei ainda na pasta HTML, que nessa pasta só tem quem? O Base API, não tem mais nada. Está no servidor inicialmente. Então vamos lá, no próprio servidor, vamos rodar os comandos aqui. Ele está bloqueando porque eu não sou root, tá? Então tem que rodar comando por comando. Tem que rodar esse comando. Se você for root é tranquilo, ou se você tiver no Windows não vai ter esse problema. Aqui eu não sou root nem sou Windows, estou no Windows. Certo. Vou forçar a parar todas as imagens. Não deu nada no primeiro comando porque, se não me engano, as imagens já estão paradas, tá, gente? Ok, também não deu nada. Apagando os volumes. O volume provavelmente vai apagar alguma coisa. Então basicamente peguei os comandos lá e tal. É como não tinha container rodando, por isso que os outros deu inválido. Limpou. Aqui a gente vê que ele limpou. Agora o que a gente vai fazer? Rodar esse cara aqui. Esse cara só funciona se tiver o Docker Composer dentro. Então onde a gente tá, por isso que a gente tá nessa pasta, ó. O Docker Compose aqui, ó. Ele vai montar todo o ambiente. Você dá permissão. Então ele vai baixar o PHP admin, o MySQL e o servidor web. A gente fez isso na aula que a gente fez o primeiro momento de teste lá, que a gente fez o exemplinho da conta. Então a gente jogava o processamento do PHP. Naquela aula tem como abaixar e como fazer a instalação. Beleza? Vou dar uma pausa aqui porque esse processo demora um pouquinho, senão ela vai ficar grande. Aí quando terminar a gente volta.
Ó, galera, eu soltei aqui pra você ver o que tem que aparecer no seu. A mesma coisa que tá aparecendo na minha tela tem que aparecer. Se você estiver usando o Linux ou Windows, porque o Docker é o mesmo, entendeu? É a única plataforma que a gente tá rodando. Então essa imagem ela tem que funcionar na sua máquina e na minha. Lembrando que seu Docker tem que estar instalado o Docker e o Docker Composer, tanto no Linux quanto no Windows. No Windows tem um programa que instala tudo, né? Um ambiente gráfico. Aqui no Linux eu estou usando a versão do Linux Manjaro e é assim que ele mostra, beleza? Ele vai instalando. Vou dar mais uma pausa agora aqui, só vou soltar quando ele terminar, tá bom? Pronto, galera, ele terminou de instalar. Vamos ver tudo. Docker PS. Nós temos o ambiente que é o do Web Service. Esse daqui é do PHPadmin. Se você quiser acessar o PHPadmin, você vem aqui no link aqui, faz o seguinte, ó. Coloca aqui 22, ó, PHPadmin. A senha é root, tá? Você vai acessar aqui que a gente vai montar o nosso banco depois para o nosso sistema. Aqui já é o servidor, você pode ver que está rodando. Vou abrir uma nova aba aqui. Vamos acessar agora o 4245. Aqui é o servidor web que tem o PHP configurado. Então, se a gente olhar na nossa pasta lá do servidor, né, que nós startamos, nós estamos em documentos, né? Aqui, ó, documentos. Deixa eu ver onde está aqui. Download servidor. Ó, nós temos só esse base aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos abaixar agora do Git. Para isso, a gente tem que estar na pasta. Na pasta. E até a pasta com a pasta www, que é do servidor. Então nós só temos uma API base, o Compose e tal. Agora a gente vai baixar nosso projeto. Como nós fazemos isso? Primeiro a gente tem que colocar esse cara como agente. Como que eu faço isso? Eval. Eval. Esse é o comando, tá, galera? Agente. Pra gente conseguir conectar com o Git. scc.add home aula. Conectamos na nossa conta do Git. Beleza? Agora, depois que nós estamos conectados, a gente vai lá no nosso Git do projeto. A gente entra aqui no Git do projeto, copia o link. Vamos abrir aqui, ó, colar. Ele nos trouxe para essa página, que é a página do projeto. Lembra que na primeira aula nós temos essa pasta aqui, a pasta de template que a gente fez o teste. Tem um template, o template está aqui. E aqui está a pasta do sistema que nós estamos criando, desse template. Vamos copiar tudo, certo? Vamos dar um git clone na pasta do servidor. Beleza. O que ele fez, galera? Ele já abaixou a pasta, ó. GBC berçário. Vamos dar uma permissão para ela. Sudo chmod. Dá uma permissão 77R para toda essa pasta. Deixa eu ver. R. Beleza. Então agora a gente pode entrar nela, tá? ASP berçário. Então nós temos aí aquela pasta toda que a gente viu, Nurse e a Nurse Template. Como que eu faço agora? Eu posso acessar agora. Primeiro, agora vai ser berçário no servidor. Deixa eu ver, deixa eu pular assim. Ok. E dentro dela nós temos HVC Template. Vamos copiar aqui. E carregar aquele nosso template lá. Deixa eu pegar de novo.
adversário HC template. Nós temos essa pasta aqui. Então o caminho é isso aqui. Vamos pegar tudo. Aqui, index, TML. Ó, aquele template que a gente fez a apresentação na aula inicial. Não sei se vocês viram o vídeo, mas na aula inicial tem um template prontinho lá com esse modelito aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um iPad, que ele tá mais projetado para iPad. Ó, aquele exemplo lá. Ó. Beleza, é o exemplo que a gente fez lá, que é o que a gente vai implementar no final das contas. Vocês viram que tá funcionando, beleza? Outra coisa, nós temos a pasta dentro do HTML. Vamos voltar, nós temos a pasta Nancy Control, que é a do sistema em si, que é onde a gente vai trabalhar. Então vamos abrir ela aqui. Eu vou abrir a nova aba aqui, só pra gente depois copiar o link da outra. Adversário, Nancy Control, página index, que é a penúltima aula a gente fez as páginas. Então nós temos a, deixa eu habilitar ela agora aqui, ó. Vamos abrir ela lá, ela está em documentos, servidor. Aqui vamos trabalhar diretamente na Nancy Control. Não quero que salva isso. Ok. Então nós estamos aqui, ó. Então nós temos Doctors Control, nós temos a página chamada Doctors. Doctors. Deixa eu ver se é assim. Doctors, tá. Acho que tem que colocar o PHP aqui porque eu desativei o. Eu desativei não, ele desativa o. Ele desativou. Index. Index. Ele desativou a página Nancy Control. Tem que ser Nancy Control, tá, galera? Nancy Control Doctors. Ó. Então nós temos as nossas páginas. Então vamos copiar aqui e jogar no sobre já. Esse sobre é o da aplicação, tá? Vou colocar aqui. Vamos subir depois, ó. Aqui a gente acessa a nossa página index do nosso sistema já que a gente vai fazendo, né? Aqui é index. Aqui é o nosso template. Vou colocar aqui pra gente saber, tá? Template, ok? Então aqui é o template. Aqui é o nosso sistema. Bom, esse é o nosso sistema. Então nós temos index e assim por diante. Então todas essas páginas aqui, home, index, last, birds, estão direcionando para o mesmo ponto, ó. Nós estamos incluindo essa parte. Ou seja, eu expliquei na outra aula, a gente vai fazer o processamento e depois nós vamos passar para essas páginas aqui que vai renderizar a tela. Beleza. Mas nós estávamos nos testes, né? Não sei se vocês lembram. A gente parou aqui, ó. Man test. Tá? A gente parou aqui. Esse é o que a gente parou. E como nós mudávamos isso, não sei se vocês lembram. A gente tem que entrar dentro dos containers. Como que eu entro dentro dos containers? Já deixei pronto. E qual container que a gente tem que entrar? Esse aqui, ó. Este é o da aplicação. Ou seja, galera, esse é o container responsável por abrigar aquela aplicação. Todo o ambiente está rodando dentro dele. Então a gente tem que entrar nele para poder instalar as dependências e começar a fazer os testes de funcionamento, beleza? Como que eu faço isso? Copio esse link. Deixa eu jogar aqui para cima, tá? Mais fácil. Copio esse link aqui, o docker exec. Para não mexer aqui, pode ser aqui, né? Mas aqui a gente está conectado com o Git. Então eu vou abrir um outro terminal aqui, diferente aqui.
Esse eu vou deixar guardadinho. Vou até de novo lá. Se eu não me engano, tá em documentos, né? Documentos, servidor. www. Lembra disso? Até aqui, ó. Não precisaria também. Mas se não precisar, não querer, não precisa. Pode pular direto o comando aqui e ele já vai entrar. Desde que demos a permissão, né? No meu caso aqui. Sudo. Ou seja, nós estamos dentro daquele ambiente do Docker. Vamos dar um ls, olha lá, HSP Berçário. Vamos entrar no dele. HSP Berçário. Aqui nós estamos dentro do Docker, galera. Agora a gente tem que entrar na pasta Nurse. A gente tá dentro da pasta Nurse. Ó, ls. Então nós temos aí, ó, são essas coisas. Dentro dessa pasta, vocês percebem que eu tenho uma coisa chamada Composer, tá? Temos que abaixar o pacote Vendor, porque foi tirado na hora de fazer o upload pro Git. E esse arquivo também, htaccess, o Git ele não aceita na raiz, por isso que tá xx. Esse a gente tem que fazer uma cópia só para esse nome, .htaccess. Como que a gente faz isso primeiro? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma copy. Copy aqui é CP, né? CP xx para xx para. Aí aqui no último você tira os 2x. Ou seja, o que vai ser? Vamos mudar, listar tudo. Ó, ele criou. Tem que criar um arquivo .ls aqui. .a. Ó. ls-a aqui no Linux, ó, .access. Se eu rodar, continua funcionando. Cadê o serviço? Tem que continuar rodando, não pode parar. Mas agora ele já tá com o que? Com a subscrita ativa. Ó, subscrita. Beleza? Então, ótimo. Então, já entramos na máquina. Agora é hora de a gente executar o nosso teste. Como que a gente executava o teste? Vendor, lembra disso? Fiz a última aula, Vendor. Só que eu não consigo executar dentro dessa pasta. Deixa eu ver se está aqui. É aqui mesmo. Por que eu não estou conseguindo executar? Teria que ser Vendor. Não consigo. Por quê? Eu não instalei o Vendor. Eu tenho que rodar um Composer. Install. Ele tá chiando aqui, falando que tem que ser um sudo. Deixa eu ver se é isso. Não. Tá. É que a máquina foi com o arquivo bloqueado aqui, tá vendo? Slock, PHP Unity Slock. Vamos entrar lá no servidor. Provavelmente ele tá bloqueado. É só apagar o arquivo e rodar de novo o Composer, tá? Aí ele tá baixando. É só apagar o arquivo Slock. Na hora de subir eu vou tentar apagar pra não ter esse problema. Então agora, se a gente for olhar aqui, ls, a gente tem uma pasta chamada Vendor em algum lugar aqui, ó, Vendor. Agora eu consigo executar o teste. Na aula passada. Vendor. Vendor bin. Aí no Linux é um pouquinho diferente. Ó, temos duas falhas. Quais são as falhas? É o que nós estávamos na aula passada. Primeiro, o teste Case Creator Monthly falhou e o update falhou, que é onde paramos na outra aula. Por que falhou? Vamos para os testes. Porque o teste está incompleto. O que o teste está falando? Não temos Month Input e não temos o Month Input, não tem. O que é isso? Dentro de Application, Month Input é uma classe. Então a gente não tem essa classe lá. Que a gente criou dessa forma, né? Month Input, que vem de quem? De Application. Month Input. Vamos criar essa Month Input. Como vai ser essa Month Input? Eu já tenho uma cópia dela aqui pronta.
eu vou colocar explicando pra gente ganhar tempo, tá bom? Deixa eu ver se ela tá aqui pronta. Na verdade ela não tá pronta, eu só coloquei os nomes, tá bom. O que essa Monte Input vai ter que ter? Ela tá em Application. Ponto PHP. A gente vem aqui, ponto, aqui. O namespace dela é Application, né? Tem aqui, ó, Monte Input aqui no teste. Eu deixei como Application. Application Monte Input, tá? Ok. Vamos colocar aqui, Application. O nome dela é Monte Input. Então vamos criá-la. Classe. Vamos ver se já consegue resolver aqui. A gente tá sem algumas coisas aqui, tá, galera? Vou ver se no code é instalado novo, então eu tenho que instalar aqui algumas coisas. Name, acho que resolve. PHP. Name space. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. PHP resolve. Que aqui é bem diferente do que eu uso. Deixa eu ver se é esse daqui. Um desses daqui que é um PHPzinho. Vamos instalar essa extensão aqui pra ver. Tá. Vamos ver se ela me ajuda a resolver as deficiências de nome. Name. É que não tem aqui nessa versão do PHP o que eu uso no outro Windows. Pelo menos eu não achei aqui. Vamos ver se ele. Na verdade não trouxe. Get set. Name. Space. Ver se assim ele acha aqui, ó. Vamos instalar isso. Vou instalar essa extensão aqui pra ver se ela vai. Acho que essa aqui vai. Tirar tudo, dá um geral aqui. Deixa eu colocar o auto salve também, tá? Vamos ver se ele consegue resolver. Às vezes precisa fechar e abrir de novo, tá, gente? Então vamos fazer isso. Quem tá falando aqui? Tá me pedindo algumas coisas aqui, calma aí. Ok. Tá, agora eu acho que eu consigo reimportar, ó. Monte Space, ó, já achou, tá vendo? Vamos ver agora, vamos rodar o teste. Ó, agora deu erro em outra coisa. Create classe. Isso. Create class. Não tem essa classe. Essa classe, onde a gente vai colocar user cases, tá? Então a gente vai colocar ela na pasta de domínio. Ela é aqui. PHP. Ela é da classe user case. Então a gente tem que escrever o seguinte. Se eu não me engano, deixa eu ver como tá o meu composer aqui. Domain, tá? Domain tá apontando para domain. Então a gente tem que fazer o seguinte. PHP namespace domain barra user cases. Tem que ser igualzinho o nome da pasta, tá? User case. Depois a classe é o nome da classe. Estou copiando para não ter erro de escrito, tá? Ok. Então se a gente vem aqui, a gente já consegue talvez importá-la. No caso é esse user case aqui, ó, já conseguimos. Vamos ver.
Ó, pode ver que ele tá chiando. Monter repositório. A gente não tem monter repositório, que é o banco de dados, né, que vai fazer a conexão. Só que é o seguinte, a gente vai trabalhar com o teste primeiro. Como que a gente vai fazer? A gente vai gerar isso em memória. Então a gente vai criar essa classe em memória. Então basicamente essa classe, ela vai ser instanciada aqui. Vou instanciar ela aqui. Ela vai implementar um monte repositório. Não existe, tá? Se eu rodar lá, não existe. Quebrou tudo, porque realmente não existe. Então a gente vai criar. Onde a gente vai criar isso? Em infra entity, tá? Aqui a gente vai criar o imont PSP e de interface PHP. Vai botar aqui, ó, interface. Okay. Então fazendo passo a passo para ver como que o teste já nos ajuda, vai nos orientando, tá? Namespace, essa daqui é, se não me engano, é infra barra vou comprar, né? Entities. Bom, vamos ver. Mandei importar. Ele achou. Vamos aqui rodar os testes. Deixa eu fechar esse daqui. Se eu deixar um terminal aqui. Esse daqui é o da. São os dois terminais que eu não conferi. Então vamos ver o que vai dar. Erro fatal, interface not found, ou seja, ele não encontrou monte repositório. Vamos lá no componente para ver se é infra. Se escrevi certo, né? Infra e repository, né? Ó, infra. Ele tá dentro de uma subpasta, tá, galera? Por isso que ele encontrou repository entities. Ó, você não encontrou. Ó, como o teste vai nos orientando. Então vou apagar a dependência aqui. Vou fazer o seguinte, ó, importar. Vamos lá. Ó, já mudou o retorno. O que ele tá falando agora? Cara, eu não conheço o método do create execute. E o método monter test também está com alguma falha no create execute. Não existe os métodos. Realmente não existe. Se a gente for olhar lá, está cheando duas coisas do teste. Qual que é o primeiro? Olha como ser orientado a teste ajuda a gente. O teste diz o seguinte. Vamos olhar o teste. Que eu recebo algum valor dentro de um objeto, tem uma instância de um banco que eu não sei quem é, passa por um caso de uso, que é um create multi-use, e esse cara gera o cara e me retorna a saída como true. Só que não tem essa função, então a gente tem que executar. Ele recebe um monter. Primeiro, o monter é do tipo input. Então a gente, lá no caso de uso, vamos entrar aqui no create caso de uso. Vamos fazer o seguinte. Esse cara tem um... Deixa eu ligar a luz aqui, galera. Esse cara tem método público. Function execute. Execute. Quem recebe quem? Quem recebe o input. Uma monter, né? Monter. Ele recebe a mãe. Ele tem. Vamos ver o que o teste vai dizer. Ó. Bom, seguinte. Passou um argumento monter, mas é indefinido. É isso que ele tá falando, não. Erro tape, ó. Aqui, ó. Erro tape, ó. Call de callback é o passar. Execute
Monter. Ele não tá batendo, porque provavelmente esse cara não tem. Agora vamos importar ele e vamos executar novamente. O que ele falou agora? Bom, FileLed assine null quando era esperado um true. Ou seja, o nosso teste estava esperando que viesse um true, mas chegou nulo. E realmente eu só repassei o cara, né, dentro desse daqui, e chegou nulo. Só que é o seguinte, quando eu criei esse objeto, eu passei um array no início aqui, ó, de entrada. Se a gente pegar aqui e mandar olhar essa classe aqui, ó, vamos pegar só um desse daqui. Nem precisaria, tá, galera? Mas esse daqui tá nulo, porque a gente dentro dessa classe a gente não fez nenhuma implementação. Cadê? Ó, não existe, nem no construtor. Ele tá passando uma porrada de dados e não tem no construtor. Como que a gente vai fazer isso? Eu tô usando um método de parse que para mim é mais eficiente de fazer. O que eu estou fazendo? Primeiro eu pego, eu vou passar esse cara no construtor. Constructor, ou seja, constructor. O que eu vou passar para ele? Um input. Que por default é nulo, tá? Eu posso não querer preencher o cara. Beleza. Beleza. O que eu tô passando, ó? Eu tô passando para esse cara alguns dados. Como que eu vou fazer isso aqui? Ó. É isso que eu tô passando. Aqui eu vou fazer uma jogadinha pra gente preencher isso de forma automática. Não precisa ficar na interface preenchendo na mão. Entendeu? Tipo Motor, Code, Name e tal. Nem tem essas propriedades, tem que criar. Então, o que a gente vai fazer? Eu tô fazendo o seguinte. Eu vou colocar um private. Você vai ter acesso a dentro da classe. Inputs, que é entradas, tá? Um array de inputs. Então nós vamos pegar cada coisa dessa, vamos colocar aqui, sempre assim, tá? Esse modelo que eu tô fazendo, vamos criar aqui, que é uma propriedade pública dela. Ó. Então o code a gente já fez. O name e o public. Na próxima a gente já copia, tá? O public a gente já fez. O Andres, vamos criar aqui a propriedade pública. Beleza? Aqui o fone, vamos criar a propriedade fone. O próximo a gente copia desse daqui, que o entity é praticamente igual. Vamos criar o aqui. Ou seja, então aqui criamos e aqui, ou seja, então nós temos aí as propriedades do objeto. Tá, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu só formatar aqui. Ah, não tem nenhum. Essa extensão tá muito ruim do Visual Code para formatar. É essa que eu uso, depois eu vou ver qual que é e colocar direitinho. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a primeira verificação. Primeira coisa. Is null. Que é is null? Meu input. Meu input de entrada, que é esse aqui, galera. Tô brincando se é nulo. Mas só que eu vou negar. Se não for nulo, outra coisa. And. E esse cara tem que ser um. Esse cara obrigatoriamente ele tem que ser um array. Tá? Ele não pode ser nulo e tem que ser um array, obrigatoriamente, senão ele não vai entrar dentro dessa condição. Porque se não for
um array, vai quebrar o que a gente vai fazer, entendeu? Então tem que verificar isso antes. Beleza. Você só não pode bloquear, dar um retorno, não é um array, quebrou e retornar e não processar, porque o cara pode instanciar como nulo para só acessar as propriedades. Que dá um exemplo que a gente vai fazer embaixo para alterar a data. A gente não vai instanciar de novo. A gente só vai pegar o mesmo objeto e alterar a data, entendeu? Porque a gente está controlando o código do sistema, do banco de dados. O código é a gente que gera um ID, o ID, beleza? Então vamos lá, não é nulo. Se não é nulo, a gente vai dar um for reach aonde? Em gis.inputs. Inputs as valor. Lembra que o array de inputs é esse aqui, ó. E ele só tem valores. Beleza? Aí a gente tem que fazer uma verificação. Considerando que esse cara é um array, ele vai ter um insert da seguinte forma. Bom, se o input que eu tô lendo ali pelo construtor tem a chave valor que eu tô olhando no momento, ó, se esse input que vem no construtor tem a chave no momento que eu estou dando loop aqui, no primeiro caso, tem a chave code, depois o name, Anderson, entendeu? Então ele percorre essa lista e verifica se tem. Se tem, o que a gente faz? A gente faz o diz, olha só que legal. Valor, o valor é o vale, esse vale aqui, ó, tá? Que aí ele vai conseguir fazer o que? Acessar a propriedade e colocar o valor que tem no array. Se a gente precisar ficar, a gente só passa o array no construtor, fica muito mais fácil. E nós pegamos, tem o input na posição valor, ó, entendeu? É isso aqui, galera, entendeu? Ó. Aqui. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, que eu uso também, eu vou ter que copiar aqui para ficar fácil. Aqui. Todo o meu input output, ele tem um método chamado toArray, para facilitar para a gente passar para os outros campos, os outros contextos, entendeu? E daí depois a gente vai usar isso aqui para entidade, que é a outra camada, ou para saída. Então é mais fácil a gente passar um array. Como que nós fazemos isso? Isso que é um array de props. São literalmente essas propriedades que nós iremos devolver em forma de array. Como que nós vamos fazer isso? Nós precisamos tirar isso, só deixar o loop mesmo, do jeito que está aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E aqui a gente retorna a propriedades. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar em cada posição de props, vamos tacar o valor. Em cada posição de valor a gente vai fazer o processo inverso. Vamos chamar dis.valor. Olha que legal. Lembra que lá a gente fez o processo inverso. Ó. Agora é ao contrário. Por quê? Aqui a gente estava adicionando as propriedades dentro desse cara. Aqui a gente está pegando dessa lista todas as propriedades, repassando essa lista e devolvendo. Ou seja, então, esse caso acontece. Não sei se esse caso ainda vai dar certo. Vamos rodar. Vamos lá no nosso testes. Está falhando. Por quê? Em array, let's dois argumentos. Ele está chiando aqui. Entendeu? O teste está chiando. Entendeu? Se for diferente de nulo, e não for array, e for um array,
Não sei se é em array ou is array. Tinha de errado. Tá. Is array. Beleza. Falhou. Falhou no que? O retorno não tá dando certo. Qual que é o retorno? Nosso caso é o seguinte, ó. Eu passo, mando criar e retorno um true da criação sucesso. Só que é o seguinte, a gente já tem o user case, estamos executando, mas ele não tá fazendo nada. Ele tá chegando aqui, se eu mandar printar aqui pra gente ver, ele dá um print aqui. Nem precisaria, tá? Só pra gente ver esse primeiro momento, é motor, né? Ó, o que vai sair? Tem que sair a estrutura preenchida lá, ó. Tá preenchida a estrutura, porém a gente não tá inserindo isso no banco. A gente nem tem banco ainda, nem tem ideia do banco. Como que a gente vai fazer isso? No user case, não sei se vocês perceberam, o user case no construtor, vamos fechar aqui. No construtor está passando um repositório. Esse repositório ele está dando de repositório. Então a gente vai criar dentro do user case e receber esse cara no construtor. Private. Isso é. Vou escrever no repositório. Monter repositório. Monter repositório. Uau. Um repositório. Geração de mães aí. E aonde a gente vai pegar? Do mesmo jeito que a gente está passando aqui, a gente vai pegar aí no construtor. Tá? E a gente fez lá. Acho que é assim. Beleza? Aí a gente dá diz monter construtor que recebe monter repositório. O que ele faz, cara? Ele recebe a interface. Então, não interessa o que seja. No nosso caso, a gente está usando para teste. Então, a gente está fazendo em memória. Na verdade, aqui é monter repositório. Monter em memória. Repositório. Porque a gente poderia criar nessa camada aqui, ó. Aqui fora de entity aqui, ó. A gente está fazendo em memória. E o que nós vamos passar é em memória para ele. Rodar, continua o mesmo erro, tá? Monte repositório, porque eu acho que eu usei em outro lugar. Se não me engano, eu uso aqui, ó. Monte repositório. Para ficar fácil, vamos criar ele aqui, ó. Fica muito mais fácil. Vamos fazer o seguinte: aqui, monte repositório. Vamos criar ele aqui então. Monte repositório. Recebe a instância desse cara. Aí esse cara aqui eu chamo new aqui embaixo, vou tirar fora, eu vou substituir por esse cara. Esse cara, como que eu dei? Esse cara, vou substituir por esse cara. Vamos ver o que deu. Bom, o erro tem que continuar mesmo. Monte repositório, linha 43, vamos ter 43. Monte repositório, linha 43. Em algum lugar eu tô chamando. Acho que eu tô chamando linha 43. Monte repositório. Tá. Que implementa esse cara que eu viro uma variável. E esse cara recebe um monte de repositório. O meu a gente errou, galera. O teste é isso mesmo. Ele tá falando que a variável está indefinida.
Entendeu? Tô falando que eu não consigo, não estou conseguindo acessar essa variável aqui. Vou mudar então aqui, colocar monte repositório, monte repositório, monte repositório, monte repositório. Entendeu? Aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Aqui vai. É estranho, porque não era pra não estar conseguindo acessar a variável. Porque se eu instanciar a classe direto, deixa eu só verificar. Viu? Instanciar a classe direto. Uma das linhas tem que sumir. Tá, vou create aqui, deixa eu ver se tem algum. E monte repositório. Ah, tá, aqui, a falha não é lá, a falha aqui, ó. Viu? Era essa a falha, não era nem a variável que ele tinha achado, tá? Então vamos voltar lá. É que ele não tinha conseguido distanciar aquela brincadeira lá. Linha 44. Na verdade ele não tá conseguindo distanciar, cara. Vou distanciar assim, ó. Ah, não sei se tem que colocar assim. Deixa eu ver. Vou distanciar assim, ó. 11,44 some. Então acho que eu tinha que ter criado aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse disso, ele tá fora da classe, entendeu? Provavelmente é isso. Por algum motivo ele não tá aceitando. Acho que tem que colocar static. Então vamos fazer o seguinte. Vou pegar a classe e instanciar direto aqui, vai. A classe já está aqui. Vai dar erro na outra. 63. 63 aqui. Vou colocar o objeto direto. Assim ele entende. Ele não está aceitando o que é uma variável. É que eu teria que criar uma classe anônima. Verdade. Tá. Galera, acho que eu já sei. Aqui, para dar certo, eu teria que criar o seguinte. Vou passar como uma variável aqui. Vamos fazer assim. Eu teria que fazer isso. Acho que é por causa disso que não funciona um monte de repositório. Recebe uma classe anônima. Um class. Acho que é isso. Quer ver? Se passar assim funciona agora. Vou só confirmar aqui. Vai quebrar outra linha. Aqui. Classe. Deixa eu só dar uma olhada aqui como que a classe anônima me pegava e deu classe anônima. Pega aqui. Ele tem um jeito de criar classes anônimas aqui. Nem sei quanto tempo já tem. Vou dar um exemplo aqui, ó. Como que eu crio uma classe anônima? Walter, cadê classe anônimas? New class. Preciso da palavra new, tá? New class. New class. Deixa eu ver se aqui vai passar. Ó. Aqui não tá aceitando a variável. Vamos voltar ao que tava. É que não tá aceitando a variável, nem questão da classe anônima. Vou colocar aqui. Ok. Vamos continuar. Então, beleza. Criamos. Aqui ele tá falando no teste que nós não temos os retornos. E realmente a gente não inseriu.
que o nosso teste faz? Só pega a classe e não faz nada. Como que a gente vai implementar? Nós estamos testando a classe na memória, então vamos criar na memória aqui. Vamos criar um private. Vamos colocar um table, uma tabela de monters. Memória, hein, galera? Memória. Criamos na nossa classe. O que a gente precisa? Lá no nosso repositório, onde que a gente colocou aqui, interface, a gente precisa definir uma função para inserir. Como a gente vai clicar? Já que é a classe mãe, vamos colocar uma função create. O que essa função create? Recebe a gente pode passar para ela. Aqui o que passa são os objetos da camada de entrada ainda. Nessa camada a gente ainda passa os objetos de entrada. E aí a gente pode fazer mais alguma validação, entendeu? Então a gente pode passar um objeto chamado monter ainda. E aqui é a interface, tá? Então criamos aqui nossa primeira função na nossa interface. Se eu rodar, olha que legal. Até agora a gente está rodando a teste. O que ele vai falar? Ó, tem um método abstrato declarado implementado no repositório entity created, ou seja, ele está falando que tem um método, porém a gente não implementou. É que o nosso compilador não está ajudando. Aqui ficaria vermelho. Que a gente tem que pegar ele, implementar ele. Vamos trazer ele para cá e implementar. Vamos inserir a mãe aqui, né? Como nós vamos fazer isso? Vamos pegar, como é em memória, vamos fazer da maneira mais simples. Vamos pegar table, monters na posição tal, e insiro o monter e retorno. Isso sempre é verdade, né? Retorno true nesse contexto. Entendeu? Vamos ver se passa. O que aconteceu? Retornou true ainda, galera. Que coisa, né? Por quê? A gente não chamou. A gente criou a função, mas não chamou. E onde a gente chama? Onde a gente chama? Aqui, né? Return. Vamos retornar o que? Aquele objeto. Aí eu chamo quem? Os próximos vai ser mais rápido, tá? Monter. A gente chama aqui monter. Pegamos a monter repository. E dentro dela nós chamamos o que? O método create. Passando quem? O monter. Vamos ver se passa. Opa, passou, galera. Ó, diminuiu o erro. Tinha 2 erros. Ó, 2 testes e 2 failed. Ó, vamos executar de novo, pra você ver. 2 asserções e 1 erro. Qual que é o erro agora? No update monter, que é o nosso segundo caso de uso aqui da nossa brincadeira, ó. Cadê na aula? Vou dar pra cá agora. Ó, que legal, a gente tá testando o negócio sem, de fato, tá com o banco. Então, nós já fizemos deve criar a mãe no nascimento, que é o base. A gente não colocou nenhuma validação aqui. Ó, deve criar uma mãe com o dinâmico desse telefone. Já passou. Então a gente já vai marcar aqui, ó. Próximo que a gente deve permitir o cadastro de atualização. Então, o teste nosso lá, percebe que a gente está só fazendo o teste. Ele está fazendo o quê? No cadastro. Não temos esse user case, tá? Se a gente for olhar, não temos, ó.
E nós vamos fazer copiar user case, como está no nosso teste que a gente escreveu. Update monter. Você percebe que é a mesma coisa? Porque o teste tem que ser atômico, ele sempre tem que funcionar. Ele insere e atualiza. Então a gente copiou, vamos só alterar o nome aqui, ó. Aqui. Vamos pegar ele aqui, alterar aqui dentro. Tá? E a função que ele tem que chamar é update, não create. Então a gente tem que criar a nossa interface. Nossa interface está em... aqui. Update, tá? Update. Recebemos o mesmo monter. Só que esse monter vem com ID. Nossa casa aqui já é fácil, porque já é gerado, né? Ó, gerado aqui, ó. Aí aqui mesmo eu já passo, ó, o monter e o code. Então nosso update, ele vai receber esse code aqui dentro desse novo monter. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, é o update. O cliente já está pronto. Lembrando que eu não estou evitando repetição, tá? Isso aí na próxima validação nossa. Não nesse user case de agora. A gente não estipulou isso como um user case. Bom, então é o seguinte. O que tem de errado agora nesse user case aqui? Vamos rodar o teste. Isso que é legal, galera. Então, primeiro, tá falando que eu tenho um método e eu não implementei. A gente vai mais rápido, tá? Tô fazendo assim pra gente entender. Ó, realmente, onde a gente tá usando? Lembra que a gente tá usando em memória? Eu não tenho. Então, basicamente, o teste é o mesmo. É esse cara aqui com a única mudança. Lembrando que aqui ele recebe um code, né? Um code. Aqui. Ele vai chiar, tá? Eu tenho que vir aqui também e colocar um code. Eu não precisaria desse code assim, tá, gente? Eu poderia inserir ele direto no objeto. Mas estou passando um code para a gente ter a noção que está passando um código. E alterar dentro do banco aqui. Aqui, então. A assinatura mudou, tem que trazer para cá a assinatura mudada também. Ficou assim, certo? E aqui é update, tá? Aí é o monter. Só que é o seguinte, lembra? O monter code, não posso criar um novo objeto, estou usando o que já me deram, por isso que eu tenho a propriedade que eu possa acessar de forma pública. Estou acessando essa propriedade para passar o que para ele? O code. Então, no user case, code recebe. Poderia já vir montado de cima também, teria problema nenhum, mas eu prefiro fazer dentro do user case, que assim fica mais visível para a gente ver. Pau, pau, pau. Aí aqui que vem a sacada. Aqui que vem a sacada. O update, como está sendo implementado aqui, não é do jeito que a gente colocou, tá? Agora que eu vi, não é. Não é do jeito. Como que a gente vai ter que fazer para alterar? Tem que correr a tabela. Olha só que coisa de louco. Aqui embaixo a gente vai deixar um registro como falso, tá? Porque se ele não conseguiu achar o code, ele não vai deixar, não vai inserir. Aqui a gente vai inserir isso dentro de um for hash diz as obj ou rows. Vou colocar rows. Ou seja, ele vai percorrer todas as linhas que estão dentro da minha tabela, procurando pelo que? Qual que é o parâmetro de procura? Rows.code é igual. Lembra que ele está pegando uma mãe que ele inseriu. É igual ao meu code. Eu estou passando. Entendeu?
para me achar o objeto certo que eu tenho que fazer a alteração, né? E aqui vai ser assim. Vamos fazer assim de uma forma um pouco melhor. Aqui vou colocar uma outra chave chamada aqui, que ele achar. E aqui é o objeto, entendeu? Ele vai rodar. Quando ele achar o mesmo código, o que ele vai fazer? No caso aqui é o update. Se fosse mais que ele daria o comando. Aqui eu vou trocar o objeto no array. Vou colocar o objeto atualizado no lugar do antigo. Tirar o velho e colocar o novo. Como faço isso? Diz table aqui, ó, tabelas de mães aonde ok, e o que eu vou receber aqui? A nova mãe, a nova motor. Tô ocupado, espera um pouquinho. Passando o code, tá? Lembrando que o code eu não estou fazendo em cima. Então, se entrar aqui, não tem porque eu continuar. Simplesmente vou return true. Entendeu? Vamos rodar. Ainda deu erro. Por quê? Nós montamos, mas não importamos. Está dando erro onde? No teste. É lá no teste onde a gente está trabalhando. Eu tenho tudo, mas não importei a classe aqui, ó. Entendeu? Ó, importamos agora. Ainda está no erro. Qual o erro? Indefinido método execute do update. Vamos ver o que eu fiz no update. Update user case, construction, user case execute, né? Execute. O que ele chegou agora? To event function. Que o método execute recebe dois parâmetros. Vamos lá. Execute, ele recebe um counter e um anime execute. Code. Mas eu tô passando. Tá. Deixa eu pôr a pública aqui, mas não é isso, não. Ele continua dizendo que o argumento function on repositório update. Ah, tá. É que o update dentro desse método ele recebeu o code também, tá? Eu acho que eu deixei pra esse cara. É que tem outra coisa aqui falhando, cara. A gente tá fazendo errado, tá? No repositório em memória, o que o cara tem que salvar aqui, ó, é uma entidade, tá? Não é essa do input que eu tô passando. A gente vai fazer isso na próxima aula, tá? Vai ser tranquilo. Mas de via de regra, o que tá falhando é aqui, ó. Tem que passar o code pra dentro do update. Code pra dentro do update. Aí a falha é a seguinte: retornou falso no lugar de true. Por quê? Eu passei o code, passei. Só que lá dentro do repositório, provavelmente eu tratei de forma diferente. Por quê? Eu passo update e tal. Ele percorre todos os codes aqui. E se ele achou o code, ele deveria retornar certinho aqui, hein?
Deixa eu entender o que ele fez. Update test. Bom, eu tenho o code ID. Monter. Aí eu passo esse monter. Inseriu. Tá aqui dentro do array. Mudei a data. Passo o code. Aí ele executa o update. O code vem pra cá. Chega no update do banco. É no repositório. Ele chega aqui. Vamos dar um print pra gente ver o que tá saindo. Print, vou colocar assim. O code e o monter, tá? Eu poderia passar um monter por si só e resolveria, mas vamos ver. Só assim ele já me mostra. Ó, 7C code 7C. Então tá certo. Então o problema tá aqui, cara, ó. Essa comparação code host code. Vamos fazer o seguinte. Vamos imprimir essa deixa. Um print aí, assim. Pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Host code é igual host code. Cara, ele falhou. Tá, antes de ir aqui, eu vou dar o dia aqui pra ele matar o processo. Deixa eu ver onde tá. Se saiu em algum lugar aqui. Falso. Não? Ou isso aqui tá imprimindo errado? Pode ser. Tem alguma coisa errada aqui, gente. É aqui, ó. Aqui. Vamos pintar aqui, ó. Pintar aqui. Code. Tá chegando. Acho que não tá entrando no loop, galera. Cadê o dia? Ok. Contribuição tal. Ah, tá. Acho que é aqui, ó. É que tá junto aqui. Vocês não estão chegando. Vamos formatar aqui. Tá junto ali. Pera. Tá junto. Beleza, agora vamos ver se tá entrando aqui. Ó, não tá entrando. Ou seja, então o meu Tabber Modders não tem nada. Por isso não tá batendo certo, entendeu? Nosso Tabber Modder aqui não tem merda nenhuma, quer ver? Ó? E pega aqui, não tem. Tá vazio. Então o que aconteceu? Vamos olhar o caso aqui anterior. Ele recebe, ele executa, dá o update. Só que o caso anterior ao update, dentro do nosso case, é o alt test, é que ele recebe um monter em série. Pega o output. O output ele devolve true, certo? Galera, olha o erro nosso aqui. A reinstância dos objetos, ó. Esse é o nosso problema. Aqui, ó, nesse teste, isso aqui gerou isso. Aqui não gerou porque a gente está inserindo. Só. Mas nesse inseriu o erro por causa disso, ó. O que a gente tem que fazer aqui?
dentro do teste, vamos criar dentro do contexto aqui, já que a gente não conseguiu criar lá em cima. Vamos criar o monter memory. É isso aqui, tá? Memory. Pronto. Agora vai dar certinho. Pra gente manter o status. O que a gente fez estava certo, tá? A gente vem e troca aqui, ó. Simplesmente faz isso. Para usar o mesmo repositório ativo. Mudar. Olha lá, chegou lá agora. Ó. Viu? Aí lá agora a gente pode soltar que vai dar certo. Agora ele entra. Viu? Agora ele entra, valida e dá certo. Ó. Passou. Olha que legal, como o teste ajuda a gente. Então a gente já fez os nossos 2 user cases que a gente estava indefinido, né? Agora a próxima aula a gente vai fazer os outros 2. Depois a gente vai fazer para não duplicar mais, tá? Por enquanto fez, ou seja, olha que legal. A gente já conseguiu cadastrar uma mãe e conseguiu alterar data que ela passou no hospital. Tudo isso sem banco de dados, galera. Banco de dados nós tem memória aqui, ó. Olha que legal. Aí para implementar um banco MySQL é só instanciar esse objeto, criar a classe, repositório tipo banco de dados MySQL ou qualquer outro tipo. Se fosse mesmo banco de dados, a conexão com a API seria um monter remote API repository. Se salvaria em uma API. Talvez a gente até faça assim para consumir uma API depois em algum método, né? Mas aí a princípio a gente está usando em memória e foi sem problema. A gente conseguiu solucionar esse pequeno problema aí, beleza? Então até a próxima aula. Lembrando, curte, compartilha pra gente conseguir mais like e produzir conteúdos melhores, tá? Fechou, galera? Até a próxima sequência aí, aula 8. Lembrando que a gente acabou de fazer essa aqui, ó. Então a gente já vai jogar pra cá, pra concluído. Fizemos 2 testes, tá? O próximo user case a gente já fez esse, ó. Deve criar a mãe e deve permitir a atualização. Quais são os próximos user case? O médico. Aí vai ser mais rápido, tá? A gente já vai deixar prontas as tarefinhas aqui, ó. Do médico esse. Criar cartão aqui. Vamos lá. Deve listar os médicos. Deixa eu ver se dá um jeito de criar um cartão aqui. Não, aí ele vai converter em cartão, isso eu não quero. Eu quero que ele fique aqui pra gente controlar. Mais 3 user cases. Até a próxima aula. Provavelmente daqui a pouco a gente grava. Fechou? Beleza.